Sabias que entre os antigos povos africanos existia um segredo transmitido apenas de geração em geração, escondido nos ritos de passagem, nos cânticos noturnos e nas palavras sussurradas pelos anciãos? Hoje, muitos jovens falam de movimentos modernos, como o NoFap, acreditando que é novidade aprender a preservar a energia sexual e não gastá-la em prazeres rápidos. Mas a verdade é que na África ancestral, esse conhecimento já existia enraizado nas comunidades e nos valores espirituais que moldavam a masculinidade. Não se tratava apenas de disciplina física, mas de uma arte profunda de conservar o fogo vital para transformar homens comuns em líderes, guerreiros e guias espirituais. O corpo era visto como templo, e a energia sexual como chama sagrada, que, se mal utilizada, podia consumir a vida de um homem, mas, se preservada, podia iluminá-lo e dar-lhe autoridade sobre si e sobre os outros. Desde cedo, os rapazes passavam por rituais de iniciação que marcavam a transição da infância para a vida adulta. Esses ritos não eram apenas provas de coragem física, como enfrentar a dor ou sobreviver dias na floresta. Eram também provas invisíveis, exigindo autocontrole e domínio dos desejos mais intensos. Em certas comunidades, os jovens eram separados das mulheres por longos períodos e ensinados a guardar sua energia, a não se perder em impulsos carnais, porque cada gota de energia desperdiçada era vista como força roubada da missão maior. O ancião dizia: "O homem que não domina seu corpo não poderá liderar seu povo, nem governar sua casa." Assim, o autocontrole não era apenas virtude pessoal, mas responsabilidade coletiva, pois a fraqueza de um homem podia significar o enfraquecimento de toda a comunidade. Os guerreiros das savanas entendiam esse princípio como ninguém. Antes das grandes batalhas, passavam meses em abstinência, fortalecendo o corpo e o espírito. Acreditava-se que o homem que se entregava ao prazer antes da guerra tornava-se vulnerável, sua espada pesada, seu coração fraco. Já o que preservava sua energia chegava ao campo de batalha com olhos de fogo e músculos incansáveis. Essa lógica refletia-se nos códigos de honra, onde a masculinidade não se media pelo número de conquistas amorosas, mas pela capacidade de suportar o silêncio, resistir à tentação e direcionar a energia para algo maior que si próprio. Nas aldeias, a sabedoria era passada também em forma de metáforas. Diziam que o rio que se espalha sem leito seca rápido, mas o rio que guarda sua corrente em profundidade rompe pedras e atravessa montanhas. Assim era a energia do homem. Se dispersa em buscas vãs, desaparecia. Se guardada, tornava-se torrente imparável. E a natureza reforçava esse ensino. O leão não desperdiça energia caçando todos os dias. Ele espera o momento certo, guarda sua força, e quando ataca, nenhum animal consegue escapar. Mas havia também o lado espiritual, o mais oculto de todos. Entre os povos que consultavam os ancestrais, dizia-se que cada vez que um homem desperdiçava sua energia vital sem propósito, os espíritos o viam como alguém que não respeitava o presente divino recebido no nascimento. A energia sexual não era apenas instinto, era fogo ancestral, ligação com a fonte da vida, herança dos que vieram antes. Gastá-la por nada era considerado traição, uma quebra de pacto com os antepassados. Por isso, muitos jovens eram ensinados a purificar-se com banhos de ervas, a canalizar o desejo em danças de força, em tambores que despertavam coragem, em jejuns que limpavam a mente. A sexualidade era entendida não como inimiga, mas como poder que exigia mestre, não escravo. O que hoje se chama NoFap, na verdade, é apenas reflexo moderno desse antigo código. Mas há algo que quase nunca é dito. Um segredo guardado pelos mais velhos e revelado apenas quando o jovem completava todas as provas. O segredo é que a energia sexual, quando não desperdiçada, não fica adormecida. Ela se transforma. Dentro do homem, sobe como corrente oculta, fortalece o olhar, amplia a voz,
aguça a intuição. Os líderes espirituais afirmavam que esse era o verdadeiro combustível da visão profética e da coragem inabalável. O guerreiro que resistia não apenas tinha músculos fortes. Ele via o perigo antes que chegasse, porque sua energia preservada alimentava não só o corpo, mas também a mente e o espírito. Por isso, os grandes chefes, curandeiros e sobas eram homens de disciplina, não porque rejeitavam a vida, mas porque entendiam que a verdadeira vida exigia sacrifício. Eles sabiam que o prazer imediato podia ser doce como mel, mas roubava a força de amanhã. Já a energia preservada era como vinho guardado. Com o tempo, tornava-se mais forte, mais rara, mais valiosa. E o homem que aprendia essa arte conquistava respeito, porque não era dominado por nada. Ele era dono de si, e quem é dono de si pode guiar os outros. O mistério, entretanto, é que esse segredo não era escrito em pergaminhos, nem esculpido em pedra. Ele vivia nas práticas, nos olhares, nos silêncios. Era passado de boca a ouvido, de mestre a discípulo, como fogo que só se acende quando o outro está pronto. E muitos nunca o recebiam, porque fraquejavam no caminho, porque cediam antes do tempo, porque não conseguiam suportar a travessia da tentação. Apenas os que conseguiam resistir é que descobriam a verdade. A energia sexual é a mesma energia que pode curar, criar, liderar e até conectar o homem com os ancestrais. É por isso que os anciãos diziam que um homem fraco de corpo pode vencer com astúcia, mas um homem fraco de espírito jamais será lembrado. Assim, a lógica moderna de preservar a energia encontra seu reflexo profundo na África ancestral. O nofap não é apenas uma moda, é eco distante de uma sabedoria que já corria nos tambores, nas danças e nos rituais. A disciplina de não desperdiçar o fogo interior era o que fazia a diferença entre o menino e o homem, entre o homem e o líder, entre o líder e o mito. E o segredo guardado até ao fim era simples, mas poderoso. A energia que guardas em ti é a chave que abre o futuro. Desperdiçá-la é perder-se. Conservá-la é tornar-se invencível.